Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Matcher, estamos aqui para mais um vídeo. Fiz a movimentação básica de um player já, mas hoje eu vou fazer o respawn dele. O respawn de duas formas. Como eu não programei inimigo, não programei barra de vida, essas coisas, vou programar apenas o respawn do player. Como vai funcionar esse respawn? No caso, eu vou fazer dois respawns. Um para quando ele encostar em uma armadilha e outro para quando ele cair, ou seja, ele ultrapassar esse limite do chão. Então, beleza, bora lá. Começando pelo respawn dele caindo para baixo, né? Para ele poder cair aqui, eu tenho que remover esse chãozinho meu aqui, algumas partes, né? Vou vir aqui em Window, vou entrar na minha Tile Palette e apagar alguns pedacinhos aqui para ele pular, sabe? Tem que ser pulável, pelo menos. Acho que de 3 aqui ele consegue pular. Nossa, mas pera aí. Tá, vamos ver se vai ser pulável esse aqui. Ok, vamos ver se vai ser pulável. Olha, pulável, vou pra cima. Beleza, então. É o seguinte. A gente vai mexer com as coordenadas, né? Então, se ele ultrapassar o limite de y, né? No caso aqui, se ele ultrapassar o limite do y, vou pegar um y abaixo do chão, né? Então, se a coordenada for menor que... Porque tá diminuindo, for menor que, sei lá, vamos supor que o y aqui é menos 5. Menor que menos 5, ele volta para essa coordenada aqui, né? Aí ele vai pedir um vector 2, né? O transform.position ao player vai retornar para essas coordenadas. Então, eu vou anotar as coordenadas do respawn, essas aqui. Escreve aqui no bloco de notas respawn. Coloco o X. Só para eu me lembrar mesmo. O moleque não sabe escrever. É que o sono já tá batendo. Já é quase 1 hora da manhã. Já tá batendo os efeitos de sono aqui. O cara tá dormindo em pé. Beleza, tem aqui as coordenadas respawn. Agora morre, né? Porque é só a queda aqui. Para ele morrer de queda aqui é só o Y, né? Vamos ver onde ele morre. Vou só mover o player aqui, só para ver. Mover ele aqui abaixo do chão. Aqui ele já vai morrer já. É o Y menos 5,95. Porque como eu vou esquecer isso aqui, eu já vou deixar no bloco de notas. Aí eu já vou botar ele naquela posição do respawn que eu salvei aqui, ó. Porque para deixar ele certinho. Para não para deixar do jeito que tava. Não, caralho, mas eu copiei a outra, por que que não deu certo? Beleza. Beleza, voltou para lá. Também que é isso que a gente vai fazer, a gente vai acessar através do código o transform.position, que é o player aqui, e a gente vai mudar a coordenada dele se uma condição tal acontecesse. No caso, vai ser a condição se o transform.position estiver abaixo do 5,95 aqui, né? É isso que a gente vai fazer. Deixa eu vir aqui para o Assets, já estou no Assets, estou viajando. Vou entrar aqui nos scripts, aí eu tenho a move do João, eu vou criar o respawn agora. Vou fazer um só pro respawn. Não. Tô falando que o som tá batendo, velho? Tô fazendo umas coisas nada a ver aqui, mano. Vamos criar um monobehavior script chamado respawn. Beleza, estamos aqui com o respawn. Vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer já vai ser aqui no update, né? Porque vai sempre ficar atualizando. Que vai ser uma condição if que se o transform.position, que é o nosso player, né? A posição do nosso player. Por quê? O transform.position, a gente está acessando o transform e está acessando a posição. Como esse script vai estar dentro do nosso player, o transform.position é o nosso player. Então, se a posição do nosso player no y, né? Então, transform.position.y, se ela for menor que o morre, se ela for menor que 5,95 aqui, vai dar uma merdinha, ou seja, ele vai respawnar. Então a gente coloca isso, beleza? Se acontecer isso, o transform.position vai ser igual a um new vector2, vector 2, que aí sim vai ter as coordenadas aqui do primeiro, que é o x, né? O x é esse, 8,47, menos 8,47, por favor.
Já vou arrumar ali o erro já. Aí tem que colocar F, porque é float. Dá aqui novamente, é float. O V ali é maiúsculo, né? Tá minúsculo aqui. Beleza, então aqui ele já vai respawnar quando cair. Vocês podem observar, voltar lá para Unity, ele já vai estar caindo, pô. Ok, deixa eu me jogar aqui no Void. Mas não foi erro no código, foi erro da mente do cara, porque o cara é burro, esqueceu de colocar o respawn aqui no John, né? Que o John é o player. Agora sim vai funcionar. Beleza, vamos cair. Aê, moleque. Respawnzão lendário aqui, ó. Uou, uou, uou. Falei esse uou atrasado, mas é isso. Agora a gente vai fazer o do espinho. Eu vou colocar o espinho na cena, primeiramente. Calma, assets. Cadê aqui os sprites? Achei, finalmente. Deixa eu só ajeitar os espinhos. Vou deixar o tamanho dele aqui 16 pixels por unidade. Ou 8, vamos ver qual fica melhor. Só que eu fiz esses espinhos aqui meio às pressas para fazer o vídeo. Vou colocar ele aqui, ó, no meio. Eita. Deixa eu ver se ficou bem alinhado aqui. Não, ficou bom, ficou bom. Beleza, e ele tá lá, ele tá lá bonitinho agora. E a gente vai adicionar aqui, primeiramente, um collider para ele, um Box Collider 2D. Beleza, ele tá com o collider. E eu também tenho que eu vou colocar uma layer nele, né? A layer trap, assim como existe a layer ground para o piso, que eu já mostrei nos vídeos de verificar através do overlap, line cache também, né? Então eu vou criar aqui o trap. Acho que já foi criado. O espinhos é uma trap. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Com esse box collider, o que vai acontecer? Quando a gente pisar no espinho, a gente vai ter uma colisão. Então a gente vai ficar em cima do espinho. E a gente não quer ficar em cima do espinho, porque a gente não vai conseguir fazer o respawn acontecer. A gente precisa que quando ele encoste no espinho, ele morra. Ou seja, encostou no espinho, morte é verdadeira. Não encostou no espinho, a morte é falsa. É isso entre aspas. Então a gente vai usar uma parada da Unity que é o is on trigger. Eu falei certo. É o trigger enter 2D. Que ele serve para isso. Ele pega o item, né? Ele pega uma colisão, só que aí ele tira a colisão dela e transforma aquele objeto em uma verificação se você está encostando, se está tendo contato, né, nele, do GameObject com o bichinho, se está tendo contato ou não. Por isso que a gente vai vir aqui no Box Collider e vai marcar que ele é um trigger. E aí sim a gente vai usar o negócio lá na Unity para falar que quando ele encostar nesse trigger, e nesse trigger que é uma trap, né? Quando encostar no trigger, em qualquer trigger, na verdade, que seja uma trap, ele vai voltar para a coordenada do respawn. Acho que deu para entender. Vamos voltar aqui. Ele é a mesma coisa lá do collision que eu usei lá na movimentação para fazer o primeiro pulo, né? A primeira verificação de chão, a mais básica de todos lá. Ele é um void, a gente escreve aqui void on trigger enter 2D. Aqui dentro eu vou colocar aqui se tiver uma colisão. Foi isso. If collision, né? Só escrever aqui mais uma vez para e na hora que eu for clicar Enter ele mudar. Obrigado. Collision.GameObject.layer. Aí a gente dá um igual. Layer mask. Name to layer. E aí a gente coloca aqui trap para ele identificar que é a da trap, né? Se acontecer isso, transforma para position. Vai receber um vector 2 com as coordenadas. Vai receber isso aqui, né? Mais fácil. Deixa eu facilitar a minha vida aqui. Pronto, vai ser a mesma coisa que vai acontecer. Ou seja, ele vai respawnar. O que acontece aqui? Se a gente tem uma colisão do GameObject na Layer Trap, no objeto que tem a Layer Trap, por isso que ele tem que estar marcado como Tiger lá, porque através desse Tiger a gente verifica se está entrando uma colisão no objeto, se o objeto está tocando, né, se o player está tocando nesse objeto. Então, se tem uma colisão do player, né, do GameObject, no objeto, no obstáculo, na armadilha, né, porque da Layer Trap, né, aí a gente usa o Layer Mask para identificar que é Trap, ele vai lá e ativa a condição, ou seja, dá um respawn. Então, se está tendo a colisão do nosso player,
trap, ele ativa essa condição e aí dá o respawn, beleza? É isso, pessoal. Vou dar um Ctrl S e vamos testar. Beleza, pessoal, acho que deu para entender, né? Vamos testar o primeiro respawn, tá dando certo ainda. Então, beleza. Aí se a gente pula lá até lá no espinho, encosta nele, a gente também dá o respawn. Acho que deu para entender, né, o que eu expliquei aqui. Espero que sim, qualquer coisa você comenta aí que eu tire a sua dúvida. Comenta aí também, dá um feedback no vídeo, o que você gosta, o que você acha que tá meio paia. Se inscreve no canal para dar uma força, deixa o like também, beleza? É para ajudar. Ai, travei. Beleza. Vou explicar uma última vez aqui para quem não entendeu. Vou voltar aqui para o Visual Studio. Vamos lá? O primeiro é o seguinte: transform.position é a posição do nosso player. A posição do nosso player no eixo Y, se ela for menor que menos 5,95, ou seja, ele caiu e ultrapassou lá o limite do chão. É assim que a gente faz essa verificação. Se acontece isso, essa condição é ativada, e aí o transform.position, que é a posição do nosso player, recebe as coordenadas do respawn. Aí ele volta para lá, ou seja, ele respawn. A gente usa um onTiger, enter, que ele meio que pega. Ele, na verdade, ele pega um objeto com colisão e transforma ele num verificador, né? Para quando ocorrer uma colisão, tipo, se houver aqui, por exemplo, para ativar a nossa condição, se houver uma colisão, nosso player no objeto que está com a layer trap, nosso player morre e aí ele dá o respawn, tá ligado? Ou seja, ele meio que transforma um objeto que você teria uma colisão onde você ficaria em cima dele, tipo um chão. Não, na verdade ele só transforma esse objeto num verificador, que quando você encostar nele, ele vai falar, opa, tá encostando. Quando você não encostar, vai falar, opa, você não tá encostando. Isso que a gente fez, a gente colocou aqui collision.gameObject.layer, para ver se ele, porque nosso objeto é da layer trap, então daria certo. E ele é um onTiger, né? Então, é isso. O player teve a colisão do player no objeto da layer trap, que é um onTiger, ele vai lá e dá um respawn. Isso acontece para qualquer objeto que eu colocar a layer trap. Então, se eu criar uma bomba termonuclear lá e colocar trap e colocar ele como um onTiger, ele vai fazer o player dar respawn da mesma forma. Então, rapaziada, eu espero que tenha dado para entender tudo certinho. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.